Olá, educandos do nono ano. Eu sou o professor de Joel e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Quero dar as boas-vindas a todos os educandos, bem como aos seus responsáveis aí que possam estar acompanhando e também nossos queridos professores. Para nos apoiar aqui e trocar ideias com vocês aí no chat, nós temos aqui o nosso querido professor Magnum. Olá, primeiramente gostaria de agradecer aí a participação que tem sido muito bacana nos chats. Na aula passada a gente teve aí uma interação muito legal dos alunos, que continue assim. Cumprimentá-los, bem como os professores aí que nos acompanham para mais uma boa aula de ciências para nós. Boa aula para todos. Muito bem. Então, para darmos início à nossa aula, né, vamos ver aí a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. Então, comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. Muito bem, e como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos, primeiro, acompanhar o nosso caderno do aluno, que está tratando deste assunto, né, do terceiro bimestre. Nós vamos refletir sobre o que vamos estar discutindo aqui, resolver atividades, interagir no chat com o professor Magno e buscar informações, tá ok? E qual que é o objetivo da aula aí? Refletir sobre a vida e a teoria da evolução de Charles Darwin. Na verdade, a gente vai falar sobre algumas ideias do Darwin. Mas antes, eu quero recapitular aí um pouquinho que a gente falou na aula anterior, né, porque principalmente o finalzinho ficou meio corrido na segunda-feira, né, que a gente estava falando lá do Lamarck. E aí eu vou partir do Lamarck, então, terminar de falar do Lamarck, e depois a gente vai falar um pouquinho do Charles Darwin, né, que é sempre um assunto interessante quando se trata de vida, tá bom? Então a gente viu na aula passada que desde lá da época do Platão, né, olha aí o Platão, que bonitão que ele era. Então desde a época do Platão lá, ele já discutia sobre evolução, se os seres vivos modificavam, como é que isso acontecia, se passava de pai para filho, se não passava, etc. e tal. Tudo bem? Aí outras pessoas vieram discutindo isso, mas não teve lá uma grande importância, né? Ficou no campo ali das ideias e tal. Até que o Jean-Baptiste Lamarck, ele vai começar então, ele vai escrever um livro, na verdade está aí o livro, ó, é Philosophie Zoologique, acho que é isso, que é francês, né? Meu francês é tão bom quanto todas as outras línguas, mas enfim. Então Lamarck, ele vai escrever esse livro em que ele vai afirmar isso aí, ó, que as espécies mudam ao longo do tempo e se transformam em outras espécies. E é conhecido isso como transformismo. Mas olha só que interessante, gente. O Lamarck, ele pensava como isso? Ele falava o seguinte, eu dei na semana passada o exemplo da girafa. Na semana passada, não, perdão, na segunda-feira eu dei o exemplo da girafa, né? A gente costuma falar que a ideia do Lamarck ela é linear. Por que ela é linear? Ele pensa assim, ó, eu tenho um animal, né? Então tá aqui um animal que ele vai ser o precursor da girafa, tá? Que é a evolução dele. Então a girafa chegou aqui, certo? Como você conhece lá com o pescoção. O que aconteceu? Ao longo das eras, isso aqui está representando o tempo. Ao longo das eras, o pescoço foi subindo, porque ele precisava alcançar o topo de uma árvore, por exemplo, para pegar lá uma folhinha lá na copa da árvore. Então o Lamarck ele pensava desse jeito, tá? Que eu aqui, se eu começar a me esticar, o meu filho vai ter um pescoço um pouquinho maior que o meu. O meu neto, se continuar esticando, vai ter um pescoço ainda maior. Então era assim que o Lamarck pensava. Partindo deste princípio, segundo Lamarck, se eu, por exemplo, me transformasse num halterofilista, né, um cara que fizesse bastante exercício físico para ficar musculoso, o meu filho já nasceria musculoso. Tá? Então é isso que vocês têm que lembrar do Jean-Baptiste Lamarck. Hoje a gente sabe que ele não estava certo, mas por que é importante a gente estudar ele? A gente tem que ver que as pessoas que vieram antes foram montando, né, a base para a gente ter o conhecimento que a gente tem hoje. Então alguns são importantes e precisam ser relembrados, tá bom? Tanto é que o Lamarck, a gente está falando dele aqui no nono ano, e você vai ver ele lá no vestibular de novo. Tá? Ele vai estar aí assombrando a sua vida por algum tempo. Tudo bem? Bom,
Aí antes de eu falar do Charles Darwin, que é o cara, é a bola da vez, é o Charles Darwin, certo? Hoje a gente vai falar de Charles Darwin. Mas eu quero saber o que você já sabe sobre Charles Darwin. O que você já ouviu falar, se você já leu alguma coisa, seja bem ou mal. Eu quero saber o que você já viu aí sobre Charles Darwin. Vou dar 2 minutinhos para você, tá bom? Olha, professor, aqui tem a participação da Gabriele, escreveu assim, ele é o responsável pela teoria do evolucionismo. Oba! E tem muitos aqui que não ouviram falar. Boa oportunidade da gente, então, colocar. A Júlia da Mota escreveu que ele é o considerado o pai da evolução, olha só. Ok. O pai da evolução. O Gustavo também já ouviu falar, que é responsável pela teoria da evolução, é? Ah, aí sim. E Tá melhorando. Nicole escreveu seleção natural. Seleção natural, perfeito. E muitos aqui escreveram teoria das espécies e tal, como a Sim, Alice, perdão. Alguns associam a teoria evolucionista. perfeito. E o que eu encontrei de diferente aqui, que ele era um naturalista. Perfeito. Gente, maravilhoso. Ana. Tudo isso é verdade. Tá? Tudo isso é verdade. Ó, ele formulou a teoria da espécie, assim, a melhor teoria até ele foi ele. Tá? Depois vocês vão ver que tem outra, que eu não vou falar hoje, cenas dos próximos capítulos aí. Mas até ele foi quem melhor formulou a teoria da espécie. E para isso ele se utilizou da ideia da seleção natural, que a gente vai discutir um pouquinho hoje também. E sim, ele era um naturalista. Bom, vamos entender um pouquinho mais quem foi Charles Darwin. Tá? Eu tenho uma fotinho bonitinha dele aí. Ó, o Charles Darwin, ele estudou em 2 universidades. Na primeira, ele estava fazendo medicina, porque o avô dele, Erasmus Darwin, era médico. E era também um cientista muito conhecido lá na Inglaterra e tal. Ele era inglês, né, o Charles Darwin. Entretanto, ele não gostou muito do curso de medicina. E o pai dele era pastor da igreja anglicana, era ministro da igreja anglicana. E aí ele resolveu seguir a carreira religiosa. Então ele entrou nesta universidade aí de Cambridge para estudar, olha só, arte. Ele se formou bacharel em arte. Ele não era biólogo, ele não era médico, ele era formado, bacharelado em arte, porque esse bacharelado lhe dava a condição para ele se tornar ministro dessa igreja. Tá? Então ele estudou nessa universidade aí com esse intuito. Entretanto, lá ele conheceu geólogos e outros cientistas que conseguiram indicá-lo
para ele viajar num navio ou num barco chamado Beagle. Tá? Quer ver? Tem até uma fotinho aí do Beagle. Aqui está no cantinho aí. Tá? Então você tem o Darwin, tem a universidade e tem a fotinho do barco, que é o barco maior aí que está no quadrinho. Né? Então pode voltar para mim. E aí, foi isso que mudou a vida do Darwin. Tá? Ele foi convidado para ser o naturalista desse barco. O que ele ia fazer então? Ele ia observar a natureza, ia registrar o que ele estava observando e a partir disso ia fazer relatório. Muito bem. Olha aí por onde Darwin navegou. Tá vendo aí? Ó, você tem um mapinha mundi aí. Inclusive no Brasil ele teve em várias paradas aí no Brasil. Né? Ele tem um livro que chama As Viagens de Beagle, do Beagle, né, que ele escreveu, que ele fala muito sobre a história do Brasil, né, fala como ele foi recebido pelo povo e tal. Infelizmente ele não teve uma visão muito boa do Brasil, não. Mas é até interessante para a gente ver como que o Brasil era aí há 200 anos atrás. Né? Então Darwin ele fez essa viagem aí e ele observou muita coisa. Ele observou a geologia, né, ele observou as rochas, ele encontrou muitos fósseis. Tá? Ele encontrou diferentes seres vivos e a partir disso que ele foi encontrando, ele começou a formular algumas hipóteses. Tá bom? Então ele via que, olha, por exemplo, é muito famosa a viagem dele no arquipélago de Galápagos, né, que fica na região do Equador. E lá no arquipélago de Galápagos, ele observou diferentes características de pássaros que pareciam ser aparentados muito próximos, mas que viviam em ilhas diferentes do arquipélago. Né? Arquipélago é um conjunto de ilhas. E aí ele começou a se perguntar por que isso acontecia. Né? Então ele viu que de acordo com a vegetação, ele estudou também as tartarugas, lá ele viu que quando a vegetação era rasa, o pescoço da tartaruga era menor, que quando a vegetação era maior, era mais alta, o pescoço da tartaruga era maior. Aí a gente tende até a pensar como Lamarck, né? Professor, puxando um pouquinho para essa coisa da Lamarck, eu estava até esperando uma oportunidade. Sim, opa. Vamos trazer a contribuição aí do professor Matheus? À vontade. Olha só. Professores, não podemos dizer que Lamarck estava errado ou certo. Para a época, a teoria era aceita. Sim. Hoje, acho que o professor falou sobre isso, né, professor Joel? Sim, perfeito. Como que é o nome do professor? Professor Matheus. E ele Professor continua. Matheus. Hoje existe a epigenética que leva em consideração a lei do uso e desuso. A influência dos verdade. fatores ambientais são responsáveis pelas mutações, evolução das espécies. Muito bem. Professor Matheus, muito obrigado pela sua contribuição, tá? E assim, tem algumas coisinhas que eu estou deixando para a próxima aula, tá bom? Que é a gente discutir alguns pormenores, né? Inclusive eu vou chegar lá no neodarwinismo, mas por hora, né, a gente vai galgando aí degrau a degrau, mas obrigado pela contribuição. E sim, de fato, né, Lamarck não estava errado, assim como Darwin não estava totalmente certo, e assim como os cientistas de hoje também não estão. Né? Estão sempre experimentando, e algumas coisas são descartadas, e outras verdades que eram ditas como verdades durante muito tempo são refutadas. Né? A ciência funciona assim. A ciência é um amplo debate. Né? É como a filosofia. A diferença, acho que entre ciência e filosofia é que a gente fica fazendo experimentos. Né? Talvez seja a maior diferença. Mas, obrigado mais uma vez, professor. É isso mesmo. Só reforçando, né, o conceito que a gente tem de teoria, né, professor? Sim. É isso mesmo. Contribuição muito boa aí do professor. Com certeza. Inclusive, gente, até hoje, a teoria da evolução é uma teoria. Tá? Ela é muito bem aceita, né, como teoria, mas assim, é uma teoria, porque tem coisas que eu fico no campo da evidência e tem coisas que eu fico no campo do, olha, existem fortes indícios, né? Mas isso eu vou discutir só na aula que vem, tá bom? Nesta aula eu não vou falar sobre isso, porque senão não tem assunto para a aula que vem. Bom, mas a ideia é essa mesmo, é vocês verem que a ciência ela vai se construindo assim, com um debate. Tá, e vocês que estão no 9º ano, né, a gente já deve ter falado aqui da feira de ciências, tal, aproveitem esse pensamento científico, né, e já vão percebendo aí que vocês podem também buscar o que alguém falou, ver se está certo, se não está, tá bom? Pois bem, aí o Charles Darwin, ele fez essas viagens, ele observou esses seres vivos, né,
E ele começou a escrever o livro dele, né? Uma das coisas que levou ele a pensar sobre a questão da seleção natural foi um livro escrito por um cara chamado Thomas Robert Malthus, né, que ele vai aparecer aí para vocês. Isso. Depois a gente vai falar do Wallace, por enquanto a gente vai falar só do Malthus, tá? O Malthus, ele era um matemático, tá bom? E ele falou o seguinte, que a produção de alimento no planeta era uma progressão aritmética, tá bom? Ou seja, era mais ou menos assim, eu produzia 2 toneladas, depois conseguia produzir 4, depois 8, depois 10. Enquanto que a reprodução dos seres vivos era uma progressão geométrica. De 2 ia para 4, de 4 ia para 8, de 8 ia para 16, 16 ia para 32 e assim sucessivamente. É lógico que eu estou simplificando. O professor matemática que estiver assistindo aí não me bata, tá? É só para a gente entender aqui o contexto. Então, no caso da produção de alimentos, era uma progressão aritmética. E no caso da reprodução dos seres vivos, era uma progressão geométrica. Tá, professor, o que isso tem a ver? Tem a ver que muitos seres vivos nascem para pouca comida. E aí o Charles Darwin chegou à seguinte conclusão: se é verdade que o Malthus está falando aí, então somente os mais bem adaptados vão sobreviver, porque haverá uma briga por comida. Né? Gente, é importante o que eu acabei de falar e vocês têm que levar para o resto da vida. Não é o mais forte, tá? Essa história que a lei da natureza é a lei do mais forte, não, nunca. Né? É a lei do mais bem adaptado. E eu dou um exemplo. Se você pensar só no grupo dos animais, tá? Se você pensar só no grupo dos animais, a gente vai pegar os insetos. Tá? Dentre os animais, o que mais tem no planeta é inseto. E por quê? Porque é o grupo mais bem adaptado. Vocês já viram inseto? Inseto é ninja. Você pega ele, você joga ele para cima, ele sai voando. Você joga na parede, ele anda na parede. Você joga na água, ele sai nadando. Ele está adaptado? Ele é fortão? Não é, mas ele está muito adaptado. Tá? Então, só para dar um exemplo de um grupo de animais. Tá? Eu peguei logo o mais bem adaptado, na minha opinião, na minha humilde opinião. Tá? Nós, seres humanos, somos pouquíssimo adaptados. Né? Só que a gente tem uma coisa que os outros não têm. Né, que é a inteligência. Então a gente fica produzindo ferramentas para ficar adaptado ao nosso planeta. É o nosso diferencial. Né? Então eu tenho um problema de visão que me mataria na selva, opa, a gente fez um óculos. Né? Eu tenho um problema de audição que me mataria na selva, opa, agora eu tenho um aparelhinho aqui que aumenta minha audição. Então a gente produziu, né, adaptações para esse planeta. Tá? Mas os outros seres vivos, só aquele que está muito bem adaptado é que vai conseguir sobreviver, e aí ele vai crescer, né? E ele vai encontrar parceiros sexuais que vão ter as características semelhantes a ele, e isso vai permitir também que ele consiga passar adiante suas características. Bom, Darwin tinha um problema, ele não sabia como que as características passavam para os filhotes. Tá? E isso é o que eu vou tratar na próxima aula. Né? A gente já viu em aulas anteriores, né? Quem perdeu aí 1 ou 2 aulas anteriores, eu já falei sobre isso, e a gente vai voltar lá na frente, tá bom? Para fechar o assunto evolução, a próxima aula vai ser as evidências da evolução, tudo bem? Não necessariamente, né, isso quer dizer que foi o que eu acabei de falar, que o professor Matheus até contribuiu. Não é por causa disso que eu vou dizer. Então, Darwin é o dono da verdade absoluta. Não, gente, na ciência não existe isso. Ele é o dono da verdade até aparecer alguém e mostrar com outra tecnologia, quanto que, olha, não é bem assim, é um pouquinho diferente. Tudo bem, gente? Aí surgiu um cara muito mais jovem que o Darwin, né? O Darwin ficou lá com o livro na mão dele, ele foi, diz os historiadores, dizem, né, que ele escreveu o livro e ficou muito tempo com o livro guardado. Por quê? Pela formação religiosa dele, existia uma interpretação da Bíblia, né, que dizia que os seres vivos que estão no planeta foram todos criados por Deus da forma que estão aí. Não houve nenhum tipo de modificação. Gente, eu não sei se existe isso na Bíblia, eu nunca encontrei. Eu vejo isso como uma interpretação de algumas pessoas que leram a Bíblia e colocaram dessa forma. Mas a discussão aqui não é essa. A discussão é que naquela época foi um choque. Né? E o Darwin, ele estava com o livro embaixo do braço, mas ele não ia publicar. Aí apareceu um cara chamado Alfred Russel Wallace, né, que ele vai aparecer aí, esse cabra bonitão aí,
esse cara mandou uma carta para o Darwin, falando, olha, de acordo com tudo que eu já li que você falou, eu tenho algumas ideias. E escreveu e mandou a carta para o Darwin. E aí o Darwin ficou desesperado, porque tipo, ele reescreveu um livro, a teoria que o Darwin já tinha escrito há 10, 15 anos. E aí precisou haver uma reunião com cientistas eminentes da Inglaterra, né, que é a Sociedade Real lá de Ciência, para convencer o Wallace de que o Darwin já tinha o livro escrito. Mas mesmo assim a teoria, em princípio, ficou conhecida como teoria de Darwin de Wallace. Tá? E depois o Darwin acabou tendo maior notoriedade, primeiro porque ele já era reconhecido como um grande cientista, foi ele que viajou o mundo, foi ele que coletou todos os dados, e ainda que o Wallace tivesse razão, ele nunca ia conseguir provar se ele teve a ideia sozinho ou se realmente o Darwin já tinha escrito. Tá? Existem as duas versões da história. Né? A versão oficial é que o Darwin já tinha escrito, mas estava com medo de publicar porque sabia da repercussão que teria. E a outra versão é que na cara grande ele pegou a ideia. Tá? Então, aí vocês depois pesquisem, porque eu não vou dar aqui nenhum juízo com relação a isso. Existem as duas versões. Tudo bem? Bom, e em que consiste essa teoria? Tá? Então ela diz o seguinte, enquanto o Lamarck, vamos lá para o flip chart lá. Enquanto o Lamarck, ele achava, então essa ideia aqui é a ideia do Lamarck, tá? Enquanto o Lamarck achava que um ser vivo ia se esforçando tal, e aí de acordo com a história de vida dele, né, o cara ia esticando, etc. e tal, o Darwin já falava que não. Ele falava que, por exemplo, numa ninhada, você vai ter diferentes possibilidades, tá bom? Então eu vou ter aqui um ancestral, né, e vou ter diferentes possibilidades. Bom, daqui quem que vai levar a linhagem adiante? Quem tiver mais bem adaptado. Adaptado o quê? Às condições do ambiente. Tá? Então, tinha um site que tinha todo o trabalho do Darwin publicado, né, que era da universidade que ele se formou, e que a primeira coisa que tinha lá era uma árvore desenhada, que segundo consta na história foi o que Darwin desenhou, e ainda tinha escrito embaixo lá, eu penso, né, I think. Né? Então ele imaginava a evolução como uma árvore. E esses galhos que fossem ficando pelo caminho, lembrando que sempre assim, é do mais antigo para o mais novo, aqui também tem uma questão cronológica, então o que o Darwin pensava? Ele pensava que alguns se extinguiram, por quê? Não conseguiram se adaptar às mudanças. Que mudanças? Aí ele viu desde questões de terremotos, né, de tectônica de placas, tal, que aí é um outro assunto, que foi mais ou menos na época dele lá que surge esse assunto, tal. A questão de fósseis estudados, que ele encontrava algumas formas que não encontrava mais seres viventes, mas que encontrava fósseis, né? Então essas e outras evidências que eu vou falar em mais detalhe na próxima aula, inclusive vou falar para vocês como é que os paleontólogos trabalham, tá? E aí a partir de tudo isso, ele chegou a essa conclusão. Ainda mais lendo o livro do Malthus, ele chegou a essa conclusão. Que quem não era adaptado ia ficando pelo caminho, né? E aí é o que a gente chama de seleção natural. Tá? Quem que vai ser selecionado? Quem está bem adaptado. Quem não estiver bem adaptado vai perecer. Tá ok? Eu estou falando assim de uma forma bem por cima, porque na próxima aula eu vou esmiuçar alguns detalhes, principalmente sobre a paleontologia e sobre a genética, tá bom? Bem por cima, assim, mas vocês vão entender por que a gente fala que existem, né, evidências bem concretas, assim, sobre a evolução. Mas, aí, lembrando do professor Matheus de novo, a gente tem que lembrar que esse campo da ciência que a gente está trabalhando é a biologia. E a biologia, gente, não é uma ciência exata. Então, é possível que em alguns casos haja evolução, conforme Darwin falou, é possível que em alguns casos haja evolução, conforme Lamarck falou, isso está sendo estudado, tá bom? Então, aí é uma discussão lá para o campo acadêmico, né? Mas vale a colaboração do colega, tá bom? Bom, aí o Darwin escreveu o livro dele. Adivinha o que aconteceu? Ó, a gente tem aí
um exemplar original do livro dele e, é lógico, uma caricatura que já fizeram dele, né? Diz que porque ele teria dito que o homem veio do macaco, tá? Isso é uma discussão que vai ficar pro ensino médio. Mas, na verdade, o que Darwin disse é que tanto o homem quanto o macaco teve um animal, um ancestral que deu origem tanto ao homem quanto ao macaco. Tá? Ele nunca falou que o homem deu origem, que o macaco deu origem ao homem, até porque isso é uma ideia de Lamarck. Né? E aí eu não podia mais ter macaco e só ter o homem. Tá? Então, é diferente da ideia do Darwin. Você pode não concordar com o que o Darwin falava, mas você tem que estudar o que o Darwin falou para poder criticar. Né? E hoje, a gente está vendo pessoas que não se deram ao trabalho de estudar o Darwin e estão criticando. Gente, a ciência ela tem que aceitar crítica. Até porque quem tem fé na ciência não é cientista. Né? O primeiro a criticar a ciência tem que ser o cientista. Né? O espírito de investigação parte da ciência. Se eu, não, foi o Magno que falou, ele é físico, eu acredito. Eu não acredito não, ainda mais no Magno. E também, olha, e também essa aula vai ficar bem legal, essa discussão vai ficar bem legal na próxima aula, né, professor? Que são as evidências, né? Exatamente. A ciência ela precisa partir desses pressupostos, né? Que as teorias, como é que a gente consegue manter uma teoria aí viva, né? Digamos assim. Porque a gente consegue argumento, porque a gente tem argumentação científica. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente vai criar aí uma série de informações, depois a gente vai trazer aí algumas evidências, e aí você mesmo em casa vai poder concluir por vocês próprios aí que a ciência é um caminho, né? Percorrendo aí evidências, enfim, entendimentos, e não a verdade necessariamente. Né? Falar que a ciência prega a verdade, que a verdade absoluta é a ciência, é não ser cientista, isso daí. Aí é fé, né? E assim, o cientista ele pode ter fé no que ele quiser, mas a ciência você tem que provar, tá bom? E gente, e já posso adiantar para você, a minha fé não conflita com a ciência. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em paleontologia, por isso que na próxima aula eu fiz questão de montar uma aula de paleontologia, que aí eu vou dar detalhes de como um paleontólogo funciona, como um paleontólogo faz investigação. Tá? E eu tive uma orientadora que era uma pessoa muito religiosa e que me deu inclusive aulas de mecanismos da evolução na faculdade. Então foi a pessoa que me mostrou, olha, não há contradição, tá? A contradição está na mente do radical, seja da ciência ou seja da religião. Mas tudo que a gente está vivenciando aqui, na verdade, a gente está buscando conhecimento e crescimento. Né? Então não tem por que conflitar. Tá? A gente vai filtrando, isso aqui eu acho legal, isso aqui acho que não é para mim, e aí a gente vai filtrando. Tá? Mas não precisa de radicalismo. Não, se eu gostar disso, eu não posso gostar daquilo. Acho que não é bem assim. Tá bom? Aí mais algumas fotos do Darwin, para você ver como ele foi ficando bonito ao longo das eras. Né? O bicho bonito que dói. Aí, muito bem. Opa, perdão. Volta para mim, por favor. Deixa eu ver aqui o... Isso. Bom, então, aí eu falei, hein? Falei mais que o Homem da Cobra. Eu falo que o Magno fala, mas eu falei bastante hoje. E agora eu quero ver se vocês entenderam alguma coisa do que eu falei. Tá bom? Então eu vou pôr uma perguntinha para vocês aí, ó. O que influencia diretamente a evolução dos seres vivos de acordo com Darwin, tá? Você não precisa concordar, mas como Darwin falava, então o que o Darwin falava? Eu sempre falo, você não precisa achar que isso é verdade, tá? Se isso fere a sua fé, mas você tem que saber, quando se fala de Darwin, qual é a resposta que se espera, né? Até que você vai prestar vestibular, vestibulinho, etc. Então a gente tem que saber, tá bom? Então voltando aí para a questão, o que influencia diretamente a evolução dos seres vivos de acordo com Darwin? Aí dá 2 minutinhos para vocês, tá bom?
Ah, o pessoal foi numa ideia legal da adaptação, professor. A Esther escreveu adaptação ao meio ambiente. Tudo bem. Kaique escreveu ambientação. É, Boa. de certa forma. Adaptação com o ambiente também foi o que escreveu a Vitória, Leonardo, Cauã, Heloísa. Mudança do ambiente faz com que o animal mude. Gabriele. Ó, a Gabriela escreveu. A mudança do ambiente faz com que o animal mude. Certo. Tá? Bianca também foi nessa ordem, nessa linha de pensamento, ambiente e adaptação. Achei aqui. Ó. Olha só essa, professora, da Ana. Ela escreveu, variabilidade do ambiente que vai fazer com que os seres se adaptem ou não. Perfeito. Vou Né? embora depois dessa. Tem mais nada para Né? falar. Essa daí foi, Acabou, assim, foi... acabou. Vou embora, gente. E Foi você bom. percebe assim que pode ser que eu esteja me enganando, mas parece que são palavras, o linguajar do próprio aluno, do entendimento dele que ele Sim. teve. Elisa escreveu a seleção natural, né? A gente tinha falado, né, Sim. dessa questão. O Rafael, o ambiente que vive, as condições, as necessidades, incluindo aí a adaptação nessas necessidades. Nossa, Eu acho que ele, não sei, a leitura que eu estou fazendo aqui também na linguagem dele, é que o ser tenta, vamos tomar como exemplo o homem, né? Tenta ali agir na natureza, aí ele consegue modificar a natureza e consegue se adaptar a ela e tudo mais, e ele vai conseguindo a sobrevivência a um processo evolutivo. Que é uma ideia bem legal, né, professor Edjoel? Nossa, é perfeito. Ó, adaptação é o que mais apareceu aqui. Sim. E quer mais, eu tenho muito mais aqui. Ó. Tem muita coisa bacana aqui, professor. Dá para ficar aqui a tarde inteira. A interação muito boa dessa galera aí. Que bom, gente. Obrigado. Parabéns para vocês. Viu? E assim, ó, eu posso dar um exemplozinho do que o professor acabou de falar aqui. Todo mundo já deve ter ouvido falar no mosquito Aedes aegypti. Né? Então, quando veio aquela história da dengue, né? Hoje a gente já sabe que ele transmite dengue, febre amarela, chikungunya, e deve ter um monte de outras que ele transmite e a gente não sabe. Mas, primeiro, ele era um mosquito que só aparecia a certa hora do dia, que ele só se reproduzia em água limpa. Eu lembro disso, eu sou dessa época. Hoje a gente já sabe que já não é mais assim. Ele aparece em água suja, então ele foi se adaptando às condições. A gente foi tirando a água limpa, a gente foi tirando ali a água limpa, ele foi se adaptando. Né? A gente continua tendo Aedes aegypti, e agora nem sempre ele está na água tão limpa, nem sempre a temperatura precisa estar tão elevada. Houve um tempo que no inverno você não via inseto. Né? Então, eles vão se adaptando. Outra coisa, a gente joga veneno em casa, né, para matar os insetos e tal, mas nunca acaba. Por quê? Quando você joga o veneno, você está selecionando, na verdade. Aquele mais fraquinho que não suporta o veneno morre. Mas aquele que não morreu, ele vai encontrar um parceiro sexual que tem a mesma característica que permitiu que ele vencesse o veneno, e aí você vai ter que usar cada vez veneno mais forte. Isso já é uma seleção artificial. Tá? Então é só para vocês verem aí como isso está no nosso dia a dia. E a gente conhecendo, a gente poderia falar do antibiótico com as bactérias, né? A gente poderia passar aqui o dia falando sobre adaptações. Mas é isso mesmo. Tá? Quem falou adaptação aí, ó. Professor, vamos dar uma ajudinha para a Júlia? Sim. A Júlia disse, professor, estou meio perdido aqui, eu queria anotar a aula, não estou entendendo. Bom, eu posso localizar aqui no objetivo, vamos ajudar a aluna a se localizar? Claro. O objetivo aqui da aula é diferenciar, né, a teoria de Lamarck e de Darwin. Exatamente. Aí você pode perceber aí, Júlia, que pela fala do professor Edjoel, a gente está falando de adaptação. Então acho que pode seguir daí para frente. Quer falar mais alguma coisa? Mas assim, qualquer coisa a gente vai estar lá no YouTube também, né? É lógico. Só pegar a aula de novo do comecinho. Aí qualquer dúvida que você tiver, anota. Segunda-feira nós vamos estar aqui de novo falando do mesmo assunto. Né? Aí na segunda-feira você já entra no chat logo de cara, professor, você falou assim, assim, mas eu não... Aí a gente já pega, tá? A gente está aqui para isso, tudo bem? Bom, qual era o problema do Darwin? Né? A gente falou aqui, poxa, mas se é assim tão perfeito, por que que ele sofreu, né? Vamos falar aí que ele sofreu um bullying, né? Ele ia para discussões, e aí o pessoal já diz que tinha um reverendo lá,
que era muito bravo com ele, né, por causa das ideias, ainda mais que sabia que Darwin era um cristão, que vinha, ele era filho de um pastor da igreja e tal, e aí o cara ficava muito bravo com ele, e aí o cara já começava o debate assim, mas você é macaco por parte de pai ou por parte de mãe? Então assim, os caras não deixavam nem ele falar. E um dos problemas que ele tinha, né, que o Darwin tinha, é que ele não sabia explicar como isso acontecia aqui dentro. Como que um ser vivo passa as características para o outro? Nós já discutimos isso nas aulas anteriores, mas eu vou voltar, tá? Mas não vai ser hoje. Então, o Darwin tinha esse problema. Ele tinha um contemporâneo, vou dar uma dica, era um monge da Igreja Católica, que tinha já dado essa dica de como acontecia. Só que talvez por ele ser um monge, lembra do monge que eu falei em umas aulas passadas aí? Quem não lembra vai ver as aulas passadas, que eu só vou falar na aula que vem. Então tinha um monge que ele tinha algumas ideias, né? Só que ele era um monge da Igreja Católica, apesar de ser cientista também, matemático inclusive, né? E ele, o trabalho dele não foi muito divulgado, mas dizem que o Darwin tinha esse trabalho no escritório dele, tá? Mas eu vou falar disso só na aula de segunda-feira, tá bom? Pois bem, mas eu quero saber de vocês, olha, eu dei uma dica aqui de ouro, hein? E eu quero saber em um minutinho aí, ó. Qual o conhecimento que faltava para o Darwin explicar completamente a sua teoria? Tá? Um minutinho. Sabe aquela mensagem que você manda no WhatsApp, aí se arrepende e depois apaga? Eu vi aqui, sumiu, mas eu vi aqui que alguém escreveu Mendel. E aí eu estou com dificuldade de encontrar outro que tenha colocado. Mas genética aqui vigorou, professor. Ah, achei, ó, Lady Mendel aqui, o Pedro. Perfeito. Pedro Luiz escreveu Lady Mendel, e aí Luiz, Eduardo, Lucas, Esdras, Vitor, Guilherme escreveu genética, mas todos esses que eu tinha falado antes escreveram também. Tem alguns que citam o DNA, como a Raíssa, né? Olha só, vamos ver aqui. A Giovana escreveu de como os genes dos pais iam para os filhos. Ou seja, genética. Maravilhoso. O que acontecia por dentro do corpo, diz aqui o Daniel. As participações foram todas nesta linha de genética, professor, genética. Olha só. Muito bem, então na próxima aula, gente, a gente vai continuar daí, tá bom? Então não percam as cenas dos próximos capítulos. E aí, ó, a gente pode sistematizar assim, ó. Segundo Darwin, os seres evoluem devido à necessidade de adaptação. Em outras palavras, os mais bem adaptados sobrevivem e passam suas características adiante. Queridos, eu vou ficando por aqui. Professor Magno, acho que tem um recadinho para vocês aí. Aquele recado que vocês já devem saber. Agora dá para você falar o que você achou da aula que acabou de assistir, acessando aí pelo QR Code ou pelo link. E aí no final de cada aula você pode fazer a avaliação, faz a avaliação aí, a gente espera por esse feedback e vai ficando por aí. Um abraço, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.